Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer para a nossa meditação, nesse vídeo, ainda que rapidamente, mas eu creio que tempo suficiente para nós moldarmos a nossa vida aos parâmetros da palavra de Deus. E por que precisamos moldar? Nós vemos hoje o mundo, eu não diria, quem sabe, nem o mundo, mas o nosso país entrou numa vulgarização, uma desvalorização do que é cristianismo, o que é cristão. Se você tem uma tendência política mais à direita, se você é um cristão. Que conceito é esse, né? Quando é que cristão foi identificado por lado político? O cristão não pode ser identificado por nada mais, e nem podia dizer nada mais, mas nada menos do que a presença de Cristo nele. Quando a pessoa é identificada por qualquer outra coisa que não seja a presença de Cristo nele, o que é a presença de Cristo nele? O Espírito Santo, sim, mas não o Espírito Santo como uma ocasião ou um evento, não. O Espírito Santo como ações, porque o Espírito Santo não foi nos dado para que falássemos em línguas. O Espírito Santo não foi nos dado para que pudéssemos fazer prodígios. Não, porque se assim fosse, vocês já me ouviram falar dessa Escritura e vão ouvir ao longo aqui da nossa possibilidade nesse canal, nesse veículo de comunicação aqui, enquanto houver condição, enquanto eu puder falar, vez ou outra eu vou me lembrar de São Mateus capítulo 7. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome fizemos maravilha. Em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, diga-me, você chamaria de cristão alguém que fez uma maravilha em nome de Cristo? E Cristo dizer para ele que ele nunca foi conhecido? Ele é cristão. Ele carregou uma placa, mas ele não teve a conduta. Ele não foi identificado pela presença de Cristo nele. E a presença de Cristo nele daria para ele a vida de Cristo entre os homens. Então, como é fino, pessoas defendendo causas, pessoas lutando por coisas legítimas. Eu vejo pessoas dentro da política lutando por coisas legítimas, a família, a defesa dos princípios familiares. Ora, mas isso não significa um cristão. Não significa um cristão, não. Eu quero ler Atos, capítulo 7, para trazer um parágrafo do profeta irmão Brano na mensagem Dedicação. Salomão construiu o templo em Israel, vamos dizer, assessorado pela planta, pela arquitetura, engenharia que Davi lhe passou, mas Davi recebeu isso de Deus. Agora veja,
No final de tudo isso, nós vemos Estevão, ao falar dessa construção, ao falar dessa dedicação, ele disse no verso 47, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como disse o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarias, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Aí veja, no parágrafo 34 dessa mensagem, dedicação, o profeta Irmão Brana disse assim, mas você observou que depois que o edifício foi concluído, ainda era um prédio vazio? Essa frase precisa nos alertar. O templo feito exatamente como Deus ordenou, dentro das medidas, das dimensões, de tudo ali, concluído, porém, um prédio vazio. Qual seria a conversa de Deus e Salomão se esse edifício permanece vazio e Salomão dizer um dia assim, eu fiz casa para Deus? A mesma coisa de Mateus capítulo 7, nunca conheci essa casa. O que era o conhecer? Era Deus ir lá e encher. Estevão aqui, em Atos capítulo 7, e o apóstolo Paulo, em Hebreus, capítulo 10, eles pegam o templo e mostram o verdadeiro sentido quando Paulo diz que Deus, referindo-se a Jesus ao chegar no mundo, estava preparando um corpo para Deus. Aonde Deus repousa? Deus está em sua palavra, claro. Mas onde é o lugar da habitação da palavra de Deus? Em corpos, em pessoas. Uma pessoa pode muito bem tornar-se uma vida socialmente correta e ser vazia de Cristo. E ter a ausência de Deus e ela ter como argumentar com Deus que fez coisas em nome de Deus, para Deus, pelo reino de Deus, mas ela não era cristã. A autenticidade de um cristão é a presença do Cristo defendido nessa pessoa. E esse Cristo defendido, né, pelo cristianismo, quando ele está nessa pessoa, ele leva essa pessoa à posição, ao nível, ao estado que o apóstolo Paulo professa. Ele disse assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí, se você tomar a vida de Paulo é uma vida privada de uma vida humana, privada de uma vida social, privada de uma vida natural. Paulo passa a viver completamente para Cristo, por Cristo, numa dependência tão grande que Paulo chega a chamar a si mesmo de Paulo, prisioneiro de Cristo. Nós podemos dizer que Paulo nunca foi prisioneiro de Roma, Paulo foi prisioneiro de Cristo. Porque Roma, caso ele quisesse renunciar a Cristo, Roma o liberaria no outro dia. Os religiosos o liberariam no outro dia. Paulo era prisioneiro de Cristo sem querer deixar de ser. Vê? Com o prazer de fazer, com o desejo de ter dado essa vida para que Cristo se manifestasse através dela. Esse, sim, pode ser chamado cristão. Agora,
Tomando ainda o parágrafo 34, o profeta disse assim: não havia nada ali além de móveis, utensílios. Então Salomão havia feito tudo o que podia. Agora, o grande dia de dedicação se aproximava, quando iria dedicar esse edifício para que os adoradores adorassem algo. Assim sendo, sem algo para adorar, a construção teria sido em vão. Mas o edifício estava agora pronto para ser dedicado. E quando os levitas e os sacerdotes, com milhares de trombetas ressoando até o céu, com cordeiro após cordeiro morrendo para sacrifício pelo pecado, e os levitas em posição ocuparam seu lugar, foram para o canto, pegaram os seus varais e os enfiaram pelos anéis da arca, onde estavam as tábuas de pedra por dentro, 2 tábuas de pedra. A mesma pedra, ambas são uma. Os mesmos mandamentos, o mesmo pacto, quando essas 2 tábuas de pedra, com os querubins e as suas asas estendidas entre si. Somente aquele grupo consagrado podia carregar a arca. Então, veja algo, como eu disse, nesse pouco tempo eu quero mostrar-te algo para que nós possamos fazer isso. Quando é o dia da dedicação de nós, o tabernáculo para Deus? Nesse dia é o dia quando aquilo que era Deus é trazido para dentro de nós. O templo estava sendo construído, mas Israel tinha o tabernáculo, que foi construído no deserto. E dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo, estava a arca do concerto. Dentro da arca estava a pedra, as pedras da lei, a vara de Arão, estava também a panela dourada cheia de maná. E sobre a arca, na tampa da arca, onde era o propiciatório, estavam 2 querubins, com suas asas estendidas, e ali é onde ficava a glória de Shekinah. Somente os levitas podiam, sacerdotes, esses varais foram feitos exclusivamente para passar pela argola das pontas da arca e a arca ser carregada nos ombros dos levitas sacerdotes. Tem levita cantor, tinha levita cuidador do templo, tinha levita carregador da tenda, mas levita sacerdote carrega a arca. Quando os sacerdotes, então, carregaram a arca do concerto para dentro do templo de Salomão, ele agora era templo. Agora, dentro daquele templo, tinha algo para ser adorado. Antes disso, ele era prédio, ele era construção. Qualquer um de nós que tenha essa consciência de que é tabernáculo para o Deus vivente, nós só nos tornamos tabernáculo quando essa arca do concerto, com tudo que há nela, é carregado para dentro de nós. Tem que haver maná que não desvanece. Tem que haver propiciatório. Tem que haver querubins, vamos dizer, guardando a glória de Shekinah nas nossas vidas. Aí sim, esse é um cristão. Um lugar aonde Deus repousa. Um lugar aonde Deus, veja bem, aonde Deus é adorado. Por isso, o mau testemunho, ele é, para essa pessoa, tal como o Senhor Jesus Cristo disse, que melhor seria para quem traz um escândalo lançar-se no mar com uma pedra amarrada no pescoço do que causar escândalo. Mas, quando a nossa vida ela condiz com a palavra,
ela traz para Deus adoração. Não que a pessoa venha te adorar, porque ninguém ia lá em Israel adorar o templo. Iam lá oferecer sua adoração ao Deus que estava no templo. Hoje sim, depois de Jesus Cristo, o povo continuou nos templos. Porque não o Deus que estava no templo saiu do templo e as pessoas continuaram no templo. Mas qualquer verdadeiro cristão com bom testemunho, ele traz adoração para Deus. E aí ele é considerado um tabernáculo para o Deus vivente, um lugar onde Deus repousa, um lugar onde Deus recebe adoração, um lugar onde Deus é respeitado. Esse é um cristão. Eu quero deixar aqui uma pergunta que, por certo, você já leu ao abrir esse vídeo. Você é um cristão ou só um edifício vazio? Meditemos nisso. Deus te abençoe. E eu desejo muito que depois desse vídeo você possa responder: eu sou um cristão. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.